literatura africana. Aqueles povos foram, vamos dizer assim, tiveram influência da língua portuguesa, aqueles países africanos, tá? Onde a língua portuguesa é utilizada. Vamos estudar essa literatura, dar uma passada aí para vocês terem uma ideia, ok? Vamos lá então. Bom, pessoal, voltamos aí, nós vamos estudar agora uma literatura um pouco diferente, a literatura africana, tá? Mas nós vamos trabalhar a língua portuguesa dentro da língua africana, tá? Da literatura africana. Vamos lá. A África ela não é um país, ela é um continente inteiro. Muita gente vê a África. Não, ela é composta de vários países, por isso que a gente vai estudar um pouquinho sobre a África e principalmente o quê? Esses países de língua portuguesa dentro da África. Olha só, a África tem 55 países ao todo, sendo 49 continentais dentro do continente e 6 insulares, 6 ilhas, tá? Os mais importantes aqui são, eu não digo mais importantes, mas são que têm predominância, tá, da população branca, que é a Mauritânia, Marrocos, o Saara Ocidental, a Argélia, a Líbia, Tunísia, Egito, Sudão e Etiópia. Só que dentro da África tem países mais importantes também, África do Sul, outros países ali que têm a sua, vamos dizer assim, sendo dentro do continente, tendo uma importância grande. Esses aqui que eu citei são somente os que têm a predominância branca. Dentro desses países, desses 55 países, eu tenho Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, são países que têm a língua portuguesa como língua oficial, foram países colonizados por Portugal, tá? Que nem o Brasil. Então, por isso que ele mantém a língua portuguesa como língua oficial deles. Então, aqui eu tenho duas fotos, uma representando a África saariana e a subsaariana, tá? Se vocês verem lá em cima, essa região que eu tenho aqui em cima, que é uma África mais branca, predominância branca, ela é mais próxima da Europa. E aqui a África, predominância negra, ok? Agora aqui, dentro desses países, aqui eu tenho os de colonização portuguesa, que falam a língua portuguesa como língua oficial. Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Angola e Moçambique. Então, a produção literária africana é uma das mais populares entre os meios literários. Por quê? A sua força é tamanha que os cursos de letras e comunicação estudam ela como disciplina diferenciada, algo a ser mostrado à parte como forma de levar mais a fundo o aprofundamento na cultura, nessa cultura, tá? A literatura africana existe em línguas diversas, nas nações com as quais se uniu durante o período de colonização, né? Os países eram, antes de sua suposta descoberta pelos europeus, em sua maioria, eles eram povoados por tribos nômades, totalmente independentes uma das outras, e por tal motivo não tinham conhecimento dos dialetos um dos outros. E assim cada um tinha a sua própria forma de ver o mundo e falar sobre ele. Os dialetos africanos da antiguidade, em sua maioria, eles não tinham forma escrita que não fosse simbológica. Os povos da região foram acrescentando ou mesmo substituindo seus idiomas pelos dos colonizadores, e assim surgiram as formas escritas. Por isso, nós só temos registros de obras literárias africanas após a ida dos europeus ao continente, as conquistas, né, dentro do continente. As primeiras obras literárias surgidas no continente de que se tem notícia são frutos dos portugueses. Os primeiros a iniciar uma rota de exploração do mundo pelo mar, alcançando a África. A literatura africana se desenvolveu no mesmo período em que as antigas colônias africanas passavam por turbulentos processos de independência. Uma primeira fase foi a assimilação, os escritores africanos que produzem textos literários imitando, sobretudo, os modelos de escritas europeus. Tá? Uma segunda fase de resistência. O escritor africano assume a responsabilidade de construtor, arauto e defensor da cultura africana. É a fase do rompimento com os moldes europeus e da conscientização definitiva do valor do homem africano. Uma terceira fase de construção da identidade africana. Ele coincide com o tempo da afirmação do escritor africano como tal após a independência.
O escritor procura marcar o seu lugar na sociedade e definir sua posição nas sociedades pós-coloniais em que vive. E uma quarta fase, que seria a definição da independência literária. Momentos que os escritores, eles procuram traçar os novos rumos para o futuro da literatura dentro das coordenadas de cada país, ao mesmo tempo em que se esforçam por garantir para essas literaturas nacionais o lugar que lhes compete no corpus literário universal. É a reconstituição da individualidade autoral. Então, eles querem criar essa literatura totalmente africana. Os autores africanos, como Mia Couto, José Lundiano Vieira, buscam um meio de reinventar a língua em seus textos, ainda utilizando o português, mas introduzindo o uso de neologismos, desobedecendo a norma culta, empregando palavras das línguas de seus países, tornando-as, portanto, mais próximas da realidade apanhada pelo texto literário. Alguns escritores aqui africanos contemporâneos, Miao Couto, Pepe Tela, Onde Jacques. O Mia Couto, ele nasceu na cidade de Beira, em Moçambique, em 1951. Ele está com 60, 70 anos ali, além de ser considerado um dos escritores mais importantes de Moçambique, é o escritor moçambicano mais traduzido. Em muitas das suas obras, Mia Couto tenta recriar a língua portuguesa como influência moçambicana, utilizando o léxico de várias regiões do país e produzindo um novo modelo de narrativa africana. Petela. Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, conhecido pelo pseudônimo de Pepetela, é um escritor angolano. Nasceu em 1941, então ele está aí com 75, 80 anos, na cidade de Benguela. A sua obra reflete sobre a história contemporânea de Angola e os problemas que a sociedade angolana enfrenta atualmente. Ondjak. Nadalude Almeida, conhecido como Ondjak, é um escritor angolano, nascido em 77. Ele está aí com uns 43, 44 anos. Eu sempre coloco, esse aqui é de um tempinho atrás, eu tenho que sempre atualizar. Em Luanda. É sociólogo, formado em Lisboa, fotógrafo, pintor e escritor. No campo da escrita, Ondjak começou na poesia, depois passou a escrever contos. O jogo de palavras é uma característica de sua escrita desde sempre. Então, esses aqui são os principais escritores atualmente africanos. Terminamos aqui a literatura africana, onde nós vimos a influência da língua portuguesa e todas as suas características. Beijo do gordo aí para vocês, dê seu like, se inscreva no canal aí, acompanhe aí as publicações do gordo.